Olá, tudo bem? Professor Cláudio, tem muito tempo que eu não fazia vídeos e o ano está acabando e a gente, apesar, quando acaba o ano, faz promessas para o ano que vem, né? Então, para o ano que vem, minha promessa é de que nós vamos retomar aí semanalmente a produção de conteúdo, produção de vídeo, produção de material, para que nós possamos socializar conhecimentos. E hoje eu quero falar sobre aquele filme Não Olhe para Cima. Não vou fazer aqui uma sinopse do filme, porque você encontra pela internet, você já assistiu, ou você já tem visto muitas sinopses por aí. Mas basicamente no filme, dois cientistas, né? Não, um casal, dois cientistas, descobrem que o meteoro vai atingir a Terra e que vai acabar com a Terra. E estes cientistas, em dado momento, vão comunicar à presidente dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, né, no contexto do filme, estava às vésperas de uma eleição. E por este motivo, a presidente dos Estados Unidos, interpretada pela Meryl Streep, ela resolve desacreditar ou resolve não se aprofundar sobre o tema e etc. Esse filme tem me chamado muito a atenção porque ele é uma paráfrase da realidade que nós vivemos ao ser governados por certos tipos de políticos. Não estou aqui generalizando toda a classe política, porque como em toda profissão há os bons e há os maus. Mas existe uma certa classe de políticos que estão governando ou desejam governar, ou pessoas que querem chegar ao poder político para governar única e exclusivamente por seus interesses, e doa a quem doer. Naquele contexto do filme, o planeta ia acabar, mas havia ali uma classe de políticos e de empresários também, a gente não pode deixar, que não estavam nem aí e que estavam apenas buscando salvaguardar os seus próprios interesses. E aí é interessante que o filme elucida duas estratégias usadas por esses grupos dominantes. Primeira estratégia que eles usam, eles tentam desviar o foco do fato e criam a narrativa que se torna maior do que o fato. Olha, um meteoro está vindo sobre o planeta. Eles começam a apontar a questão de espionagem, começa a apontar questões de teoria da conspiração, começam a insuflar as massas por meio de propaganda contra os cientistas que tinham achado, que tinham descoberto aquele meteoro, e as pessoas começam a se voltar tentando achar estratégia de destruir os cientistas e não de destruir o meteoro que as mataria ou que exterminaria o próprio planeta. Então, é uma estratégia da política. Usa a máquina pública, usa todo o aparato de Estado para manipular a opinião pública contra um fato, fazendo com que as pessoas achem mais importante a narrativa, ou seja, todo burburinho, toda aquela gama de elucubrações, de teorias que se cria em relação àquele fato, do que o fato em si. Foi assim com a Covid. Nós passamos pela Covid, né? A doença estava matando, os postos estavam cheios e nós estávamos discutindo se ela tinha vindo dos chineses, que era uma invenção chinesa. Aí conseguimos a vacina, comprovadamente científica, que ela tinha eficácia, e nós estávamos discutindo se a vacina não era um nanochip, se ia virar jacaré ou se não ia virar jacaré. O fato estava posto. A Covid matava, a vacina curava, com provas científicas. Mas nós estávamos discutindo uma gama de teorias mirabolantes, porque os governantes queriam o quê? Por trás, como nós vimos depois na CPI da Covid, tornar cada vez mais desesperada a busca por vacinas,
tornar cada vez mais os vendedores, vamos dizer isso, as empresas que estavam fabricando a vacina, afoitas por vender, de modo que elas fizessem negociatas aí, né, como nós vimos na CPI da Covid, ao ponto de quase que se pagou $1 por dose de vacina adquirida no Brasil. É outra estratégia muito usual desses detentores do poder público usar o aparato do Estado para perseguir aqueles que apontam alguma deficiência ou para aqueles que apontam algum problema. Usa-se o aparato do Estado para processar, perseguir criminalmente, perseguir psicologicamente, perseguir judicialmente as pessoas que apontam esses erros. Porque para esses detentores do poder, não basta apenas não fazer crítica. Você tem que ser bajulador, né? Eles exigem uma submissão, não a submissão passiva, mas uma submissão proativa. Você não só tem que não criticar, mas você tem que bajular o aparato, a máquina do Estado. E quais as consequências disso no esteio da nossa história? O que nós vemos é investimentos mal feitos ou falta de investimento na educação que sucateiam constantemente nossas escolas, que sucateiam os salários e os cargos de professores e demais trabalhadores da educação, que tem como consequência meteoros que destroem todos os dias os sonhos de nossos filhos e filhas, dos nossos jovens que se formam na escola pública, na maioria das vezes em escolas sem estrutura, que não lhes possibilita ou que não lhes facilita a vida, que não lhes torna competitivos no mercado de trabalho. As consequências disso são os hospitais superlotados. Agora, quando vem outra pandemia de H3N2, ora, nós já não tínhamos feito uma estrutura agora na pandemia de Covid. Essa estrutura foi levada não sei para onde e as pessoas estão amontoadas nas portas dos hospitais esperando 5, 6, 7, 8, 10 horas para atendimento, mas muito antes disso as pessoas já não tinham acesso também a medicamentos básicos para a manutenção da sua saúde, com meteoros que também avassalam a saúde das pessoas todos os dias. Existe a falta de investimento, sucateamento da segurança pública, policiais que patrulham as ruas com armamento vencido, com colete vencido, com farda rasgada, com viaturas sem manutenção, policiais que não têm segurança nenhuma ao fazer incursões em lugares de periculosidade, que têm baixos salários e têm que dobrar em outros trabalhos para complementar a renda. E nós vivemos meteoros também de insegurança. Tudo isso, querido, todos esses meteoros que nós vivemos, todos esses meteoros que nos assolam, eles advêm do fato de que nós sempre nos deixamos manipular por narrativas, por discursos falseadores da realidade. Olhamos mais para as narrativas e deixamos de olhar para o fato. Há pessoas morrendo nos hospitais, há pessoas sendo assaltadas, agredidas, violentadas nas ruas. Nossas crianças não conseguem alcançar bom êxito quando tentam as universidades, mas as pessoas estão desviando o nosso olhar dos meteoros que nos assolam todo dia. Os líderes políticos, alguns deles, desviam nosso olhar dos meteoros que nos assolam noite e dia e nos fazem perder num emaranhado de narrativas. Mas você pode acordar antes que tudo acabe. Aprenda a reelaborar a sua forma de olhar.
que neste 2022 você possa olhar para a realidade de uma forma diferente, olhando não só para cima, mas olhando para dentro e vendo além do que a propaganda e as aparências querem lhe transmitir. Feliz Ano Novo, aquele abraço, fica com Deus, em pé.